Olá, mulheres que estão na busca por uma posição executiva nas empresas, que já são líderes e que têm aí grandes desafios, que têm tido que vencer grandes desafios no seu dia a dia de trabalho, né? E querem conhecer um pouco aí do que é o desafio da posição executiva, do nível de diretoria e também já vivem aí algumas questões ligadas à liderança. Eu vim hoje aqui ajudar uma profissional que me perguntou sobre como lidar, como que ela deve conduzir uma situação em que ela tenha que demitir um colaborador porque ele tenha feito alguma coisa que não combina com a empresa, com a cultura da empresa, ou que conflita, né, com os valores da empresa, mas que é um excelente profissional, que faz super diferença na equipe, que é extremamente qualificado, que ela pessoalmente tem um carinho especial por esse colaborador. Como é que ela lida com essa situação? Eu sou Ana Maria Sena, eu ocupei posições executivas em empresas durante 20 anos e eu estou aqui para te ajudar, líder que quer se tornar diretora, aproveitando a onda e da meta da ONU Mulher, que estabeleceu que as empresas devem ter no mínimo 30% dos assentos de diretoria ocupados por mulheres. E muito em breve a meta da ONU é evoluir para 50%, para a situação de equilíbrio. E realmente essa é a melhor situação para uma empresa, ter o equilíbrio, né, de homens e mulheres no grupo executivo, porque os resultados melhoram. Existem diversos estudos que comprovam que essa diversidade ajuda as empresas a terem melhores resultados financeiros. É resultado, né? Eu tinha 2 amigos diferentes, um dizia: não importa esforço, o que importa é resultado, e o outro dizia: o lucro é o que interessa, o resto não tem pressa. São profissionais que têm uma visão mais dura, né, no sentido de resultado, mas que tem uma certa razão. A gente tem que dar resultado. Então, para as empresas, elas devem investir em ter aí um grupo executivo realmente de equilíbrio. Mas você líder, está preparada? E eu quero te ajudar a se preparar. Eu quero fazer de você não só uma executiva, mas uma executiva de sucesso. E sucesso, gente, é chegar aí no resultado, é fazer as coisas que precisam ser feitas, mas de uma forma ética, de uma forma humana, com toda aí, carregando todo um princípio aí de humanidade nessas decisões que a gente precisa tomar. Então, vem comigo hoje que eu vou te ajudar a entender como que a gente deve lidar quando um colaborador realmente faz uma besteira muito grande, que é uma ofensa ao jeito de ser da organização, ou que conflita aí com os valores da organização, com o código de ética da organização. Então, vou dar uns exemplos para vocês. Primeiro, eu vou falar de uma situação que eu vivi, que eu não fiquei satisfeita com a forma como eu resolvi, como eu conduzi, e depois eu vou falar de 2 outras situações que a gente acabou conduzindo melhor, né? Vamos lá, vamos para a primeira. Então, a primeira, a gente tinha uma situação de mudança, a empresa tinha definido literalmente uma mudança física da unidade, e que estava num lugar geográfico, ia para outro município. Então isso na vida dos colaboradores era uma coisa difícil de estar lidando, porque a localização anterior era muito central, muito bom, muito boa, e um lugar muito bonito, e ia para um outro lugar que tinha que pegar a estrada. Então realmente era uma dificuldade na vida do colaborador. O problema foi que eu mesma não aceitei muito a mudança. Eu acho que
tudo começa na gente, né? Quando a gente, líder, não aceita muita mudança, a gente acaba deixando as coisas acontecerem, embarcarem para um caminho que não é muito bom. Então, porque eu acabei engolindo a decisão da empresa, não fiz nada, não preparei realmente a área para mudança, e quando veio a mudança, não havia uma orientação, né, geral de como proceder, e o gerente responsável, na época, tomou a decisão, já que estava todo mundo muito insatisfeito, de não fazer os colaboradores trabalharem no final de semana para arrumar suas coisas, fazerem isso na segunda-feira, porque ele já tinha arrumado tudo na sexta, para que as caixas fossem para o novo local e tal. Só que a organização, como todas as outras áreas que também mudaram, fizeram o trabalho todo sábado e domingo, e na segunda-feira já estava tudo arrumado. Então, as lideranças, quando chegaram, né, o grupo executivo, quando chegou, se deparou com uma área cheia de caixa, sem ninguém, porque também era o primeiro dia, as pessoas não demoraram mais para chegar, para se acomodar na nova localização geográfica. E o gerente, quando foi procurado, estava chegando também, não viu o telefone, ou seja, não deu nenhuma satisfação. Ele não foi, a equipe não foi, e a área era a única área que estava desarrumada, né? Por quê? Por que a gente entra numa situação assim quando a gente não concorda com uma mudança, né? Isso é até um alerta muito bacana. Porque a gente vai para uma posição de vítima. Eu estou fazendo uma mudança, não estão vendo as minhas necessidades, o que eu quero, por que está fazendo isso? Já que é mandando de cima para baixo, então de baixo para cima a resposta é: tô nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para minha sorte, a empresa pediu que eu demitisse o colaborador, porque a empresa poderia ter mandado eu, né, podia ter me demitido, porque eu não lidei bem, né, eu tinha uma responsabilidade grande, mas ao que me parece, foi dada uma orientação na sexta-feira para esse gestor, e ele não entendeu a orientação, ele não fez conforme o que a empresa achava que estava combinado, né? Eu acho que foi por causa disso que eu me safei, porque ele também não me disse nada e eu também fui pega de surpresa na situação. Eu estava muito chateada, porque eu achava que para a equipe ia ser ruim, para mim também ia ser ruim, porque o meu deslocamento ia ser maior. Eu não estava muito feliz com a decisão, eu já estava num momento aí que as diversas decisões que a empresa vinha tomando estavam abalando a minha relação com a empresa, né? Eu acho que a gente vive esses momentos também. Bom, voltando aqui para o caso. E aí eu tive que demitir o profissional, e eu fiz isso da pior forma possível, né? Eu fiz muito insatisfeita. Eu até conversei com o profissional, expliquei todas as razões e racionalmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, racionalmente a empresa tinha toda a razão no processo de decisão, e ele também fez o que fez, porque também estava magoado, também estava ofendido, porque em nenhum momento eu o preparei, eu o conduzi para entender a mudança. Eu nem busquei, né, entender melhor a mudança, eu achei que isso não era importante. Então o processo de mudança foi caótico, eu tive que demitir o colaborador, e eu fiquei muito chateada de demitir o colaborador, porque ele era realmente muito bom tecnicamente, e da minha confiança, um profissional realmente maravilhoso. Foi uma perda grande para mim e um grande aprendizado, tá? E aí, quando eu tive, anos depois, que conduzir uma mudança geográfica de uma equipe minha, também saindo de um lugar muito central para uma localização nem tão boa assim, eu conduzi o processo de uma forma séria e profissional. E a gente não teve nenhuma perda, as pessoas foram felizes, porque a gente conduziu o processo de mudança de uma forma totalmente diferente, mostrando os porquês,
fazendo as pessoas entenderem por que da mudança, o que as pessoas iam ganhar com a mudança, tentando minimizar o impacto aí das distâncias, dando oportunidade para as pessoas que não quisessem sair, da gente, né, fazer o que fosse possível para ajudar essas pessoas, e elas ficaram até o fim, até o último dia, elas ficaram com a gente, nos ajudaram, né, pessoas que realmente não podiam, não tinham condições por causa de faculdade, outra coisa. Então a gente conduziu o processo realmente muito bom, uma história de sucesso. Depois eu posso contar para vocês como foi todas as coisas que eu me lembrar aí, que a gente fez muita coisa para fazer a mudança dar certo. Mas eu fiz tudo isso, né? Eu conduzi o grupo a fazer bastante coisas para a mudança, porque eu tinha vivido esse aprendizado grande aí do que a gente não deve fazer. Mas a questão aqui tem a ver com demissão de profissional que faz alguma coisa que conflita aí com os valores da empresa, com o código de ética, etc. Então agora eu vou para uma outra empresa, uma segunda situação muito difícil, que foi uma profissional de uma área com um profissional de outra área que estavam tendo aí uma situação, criaram uma situação que conflitava diretamente com o código de ética, que era claro que não podia uma determinada da conduta dos dois profissionais. E aí, como era um profissional de outra área, envolveu outro diretor. Como é que a gente resolveu isso? A gente sentou e conversou sobre a situação em si, sobre os profissionais. E a decisão, né, num certo sentido, depois de muita conversa, de muita avaliação dos dois profissionais, foi pela demissão de um deles, até porque esse outro profissional era um profissional que já vinha aí com algumas outras questões, e da profissional que estava, né, eu deveria conversar com ela e dizer que ela iria ter uma promoção. Eu tive que conversar com a liderança da profissional, mostrar para a liderança que ela não poderia receber a promoção que estava prevista por causa daquela questão conflitante aí com os valores da empresa. Então, no meu caso, eu não precisei demitir a profissional, graças a Deus, ela era realmente excelente profissional, mas ela ficou mais um tempo sem receber o reconhecimento, a promoção que ela iria receber, e obviamente ainda teve que conviver com uma situação aí difícil, né, que ela ficou um pouco envergonhada perante as pessoas, porque sempre que a gente conflita, né, o código de ética, muitas vezes a empresa não tem um código, essa especificamente tinha um código de ética estrito, detalhado, então, e todo colaborador recebia, né, o código de ética no momento da admissão, então nem pode dizer, mas não sabia que aqui não podia fazer essas coisas, né? Então, tá lá escrito no código de ética, tudo que pode, o que não pode, o que a empresa vai tolerar, o que a empresa não vai tolerar, então não pode dar essa desculpa, né? Porque em direito você não pode chegar num outro país e cometer um crime que no seu país não é crime, mas no outro país é crime, e dizer, mas eu não sabia, né? Porque a lei é assim, a lei é a lei. Então, quando a gente vai para um outro país, né, nos Estados Unidos, para outro estado, que as leis são diferentes, tem que saber como é a legislação, e alegar ignorância não vai te ajudar a ser considerado inocente. Então, nesse caso, graças a Deus, eu não precisei demitir, perder uma colaboradora muito boa, porque 9 entre 10 dessas situações acaba realmente pela demissão. Agora eu vou contar uma que eu realmente precisei demitir o colaborador. Então vamos lá. O que aconteceu? O colaborador, que isso é um alerta também para entender, né? Por que quando conflita com os valores, quando conflita com o jeito de ser da empresa, é muito difícil que o profissional permaneça, muito difícil conseguir, né? Porque é como se a empresa
negasse as coisas que ela acredita, se ela permanecer como profissional. Então, realmente não dá, né? A gente, enquanto liderança, tem que conduzir esse processo muito bem e pela demissão. Então, o que aconteceu? O colaborador fez... Primeiro vamos falar do colaborador. O colaborador era tecnicamente o melhor, né? Pelo menos que eu conhecesse, era muito fora da caixa naquilo que ele fazia. Ele era um técnico brilhante. Então, quando a gente fez o processo, né, de mudança, ele fez toda a implantação de um novo sistema para que a gente pudesse dar conta nessa nova localização e as pessoas tivessem uma ferramenta de trabalho melhor. Ele é que conduziu esse processo brilhantemente. Ele conseguiu melhorias para o trabalho como um todo, para os controles e para o dia a dia dos profissionais, incrível. Ele montou aí planilhas, projetos que ajudavam as lideranças a trabalhar melhor, a ter mais informação para poder ajudar os colaboradores, a desenvolver os colaboradores. Ele realmente era um profissional incrível, né? E eu tinha uma afinidade incrível com ele, porque ele pegava minhas ideias que não tinham respaldo técnico e dava um respaldo técnico e implantava coisas super interessantes, inovadoras mesmo. Ele era realmente incrível e nesse sentido, meu braço direito na parte tecnológica da área, vamos colocar assim. Só que ele fez uma brincadeira, né? E acabou que essa brincadeira que ele fez, que é uma brincadeira que no tete-a-tete não tem problema, né? Se você faz a brincadeira com um colaborador, fala qualquer coisa aí que não deveria, mas com um colaborador ali na vida real, palavras o vento leva, não tem problema. O problema é quando você fala uma besteirinha que poderia ter ido para um colaborador só no e-mail, mas acaba indo para a empresa, para um grupo grande da empresa. E foi o que aconteceu. E esse e-mail chegou, obviamente, no meu chefe. E ele ficou sem saber o que fazer quando viu aquele e-mail, porque era uma besteira, mas era uma besteira que conflitava com os valores da empresa. Aí ele me chamou e falou: o que é isso? E eu fui apresentada a uma realidade que eu não queria ver, porque o profissional que tinha mandado aquela besteira era justamente esse profissional maravilhoso, tecnicamente inquestionável e querido, que tinha me ajudado em grandes desafios. Diferentemente da primeira vez que apesar de eu entender racionalmente, né, que a empresa, que tinha conflitado com o jeito de ser da empresa, etc., mas eu não estava aceitando, porque eu não aceitava o processo original de mudança, então eu não aceitei todo o resto, né? E aí eu conduzi o processo de uma forma que não foi muito boa. Dessa vez eu resolvi realmente trabalhar muito essa questão do entendimento dos valores, de entender a situação, o que tinha acontecido com o colaborador. Quando eu chamei o colaborador para conversar, né, sobre, você viu o que você fez, você viu os e-mails, o que foi isso? Aí ele me explicou que acabou clicando na tecla errada e ele não tinha aí controle mais como apagar aquilo e acabou indo para a empresa como um grupo grande da empresa, não foi para a empresa toda, mas foi um grupo grande da empresa, e que ele se arrependia realmente muito do que tinha acontecido, mas que ele entendia o tamanho do pepino, né? E aí a gente fez um desligamento com muito respeito, porque ele sabia, né, da nossa relação, do nosso entendimento. Ele sabia que tinha sido um problema grande e que a gente, infelizmente, tinha que tomar essa decisão. Então, o que eu falo para você, mulher? A melhor forma de lidar
com situações, né, inesperadas. Vamos combinar? Porque você nunca espera que o colaborador faça a besteira que ele fez. Eu nunca ia esperar que o gestor ia tomar a decisão de não fazer a mudança, de deixar lá as caixas no meio, atrapalhando os outros, né, gestores, fugindo ao padrão, todos os outros tudo arrumado, o dele tudo desarrumado. Então, realmente, você nunca espera isso, né? Você não espera que os colaboradores tenham aí um tipo de envolvimento que conflita aí com o código de ética da empresa. O código de ética é escrito, definido, determinado, que eu não posso dizer eu não sabia, porque está lá no código de ética, como é que não faz, né? E, por fim, que o colaborador um colaborador super qualificado, um colaborador com entendimento da área de tecnologia, um colaborador inteligentíssimo, um colaborador preparadíssimo e tal, vai mandar um e-mail, uma brincadeira, porque uma brincadeira, quando ela, né, tá fora num contexto que não deveria, ela se torna até ofensiva, né? Que foi o que aconteceu. E ele tinha consciência, inteligente que ele era, capacitado que ele era, e acabou aí entendendo, e a gente conduziu o processo de desligamento de uma forma amena. Que eu acho que é isso que tem que ser, é fazer a pessoa entender que ela tomou uma decisão, fez uma coisa, agiu de uma forma que ela não deveria ter agido, e que tudo na vida tem consequência, né? E a consequência é a demissão. No meu caso, eu até falei para ele, né, no último exemplo, que a gente conduziu muito bem, eu disse a ele, falei, olha, você sabe o quanto é doloroso para mim estar aqui te demitindo, porque eu sei do seu valor para a área. É uma perda muito grande para mim. Infelizmente, eu estou tomando uma decisão que eu sei que é certa, que a gente tem que dizer que a gente acredita no que a gente está falando, e a gente tem que estar acreditando, porque senão do jeito que eu fiz a primeira, que não foi legal, sabe? Não é legal. Eu tenho certeza que dessa última vez a gente conduziu da forma certa. Ele sabia que eu respeitava tecnicamente, que eu queria como colaborador, que eu sabia da contribuição que ele trazia para a área como um todo, mas que aquele problema, aquele erro foi um erro grave, e que não era um erro que eu tivesse controle, porque um contingente grande da empresa teve acesso ao erro e se tornou muito público, notório e público, então tinha que tomar uma decisão, e uma decisão exemplar, né, que se tornasse exemplo para o resto da empresa. Infelizmente, eu vivi, né, essas duas situações, foram três situações. Na hora que você tem que, né, pensar sobre a decisão, sobre o que fazer, é um momento assim de muito sofrimento, a gente não fica bem, a gente não fica legal, porque envolve perda, envolve muita perda, né? Envolve, por exemplo, no segundo caso, mesmo que eu não tenha demitido, mas envolvia ali uma perda de ter que mostrar para a colaboradora que ela tinha que resgatar o respeito que a gente tinha por ela profissionalmente, né? A gestora ficou muito abalada, perdeu um pouco da confiança que tinha na colaboradora, então sempre envolve perda, gente. Então, realmente, não respeitar o jeito de ser da empresa, não fazer o que o código de ética apregou, não respeitar os valores da empresa, ou criar uma situação limite. Sempre que o colaborador cria uma situação limite, é muito difícil que não haja uma consequência. E não haver uma consequência é mais grave. Vamos pensar pelo outro lado, não fazer nada, você como gestor, gestora, deixar para lá, fingir que não está vendo, não é uma solução. Isso não é uma solução, é a pior solução que tem.
Porque você manda uma mensagem para toda a outra, né, parte, para toda a sua equipe, que aquilo realmente não tem importância, que aquilo não é relevante, que pode fazer, que o outro colaborador fez, não teve nada, não tem consequência. Porque quando a gente trabalha, né, na nossa equipe, no nosso grupo, a gente tem que tomar decisões e tem que fazer muitas vezes coisas duras, não por causa do colaborador em si, mas por causa de todo o resto que está assistindo ali de camarote e observando a sua decisão, observando o seu comportamento. O que você tolera, o que você não tolera, o que você aceita, o que você não aceita. Então, o que é importante, os valores da empresa, e a gente, enquanto executivo, a gente é guardião dos valores da empresa. Esse é um papel fundamental que um executivo tem. Você, quando se tornar executivo, você vai viver esse papel. Você será guardiã dos valores da empresa. Então, essa responsabilidade a gente tem que abraçar e tem que seguir. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viveram essa situação difícil de ter que demitir um colaborador excelente tecnicamente, que geralmente são, gente? Vai dizer, nenhum dos três era mais ou menos, nenhum dos três que eu vivi. A menina era realmente um avião. Depois do caso, ela continuou e fez projetos maravilhosos e foi promovida porque ela era um ponto fora da curva. O primeiro profissional era excelente, vinha de uma empresa maravilhosa, tinha muita bagagem, muita competência. E o terceiro caso também, um profissional brilhante que logo se recolocou e fez muito sucesso na carreira dele. Então, vamos lá. Nunca é com gente, primeiro, nunca é com gente mais ou menos. É sempre com gente muito boa que a gente acaba tendo que fazer, tomar a decisão. Por isso que a decisão é tão difícil. Mas a decisão tem que ser tomada, a ação tem que ser realizada, porque a gente está fazendo, não para afetar aquele profissional em si, que é tão maravilhoso, né? Mas para mostrar para a equipe, mostrar para os outros profissionais que aquele é um ponto indiscutível, né? Intolerável e indiscutível, porque mexe com os valores e nós, executivos, somos guardiões dos valores da empresa. Então, você já teve que demitir aí um profissional que você não queria, mas teve que demitir porque o problema afetava o jeito de ser da empresa, afetava os valores da empresa? Ele entendeu, você conseguiu no processo mostrar para ele que ele tocou aí num ponto nevrálgico? Por exemplo, na primeira demissão que eu fiz, eu não lidei bem, eu não contei isso. Então, eu não fiquei completa, o profissional provavelmente também não se sentiu injustiçado, eu estava me sentindo injustiçada de ter que ainda fazer a demissão de profissional, depois de ter que vivenciar tudo aquilo. Coisas que a gente aprende na vida, né? Então, se você tiver que demitir um profissional, muito bom, porque ele fez alguma coisa que conflita com o jeito de ser da empresa e com os valores da empresa, saiba que isso é fundamental, que você tem que agir e, infelizmente, as decisões geralmente são muito ruins. Ou é da demissão, ou é, por exemplo, de uma não promoção, de deixar a pessoa ali congelada, como foi o segundo caso que eu vivi. Mas, né, o mais importante é que você fique completa com essa situação, né? Vai precisar da perda, é uma perda incomensurável, para você principalmente, para a liderança do profissional, para a empresa como um todo. Óbvio que tem perda, mas para você que gosta tanto do profissional, que respeita, a perda é maior. Então você tem que lidar com essa perda, tem que entender, porque se você não aceita, se você não entende, você não vai conduzir o processo bem e não vai trazer a solução que é necessária para você e para a equipe. E a equipe perde respeito por você. Você perde ponto com a equipe. Porque a equipe entende que você não está liderando tão bem assim. Que você está sendo mais emocional do que racional. E, acima de tudo, a liderança tem que ter o equilíbrio, né? Tem que trazer o equilíbrio, né?
a emoção carregada de razão, é assim que a gente chega a uma decisão de sucesso, às melhores decisões. Emoção que chega com razão, né? Que chega com uma análise completa do que está acontecendo e é uma decisão respaldada. As pessoas gostam, elas se sentem mais tranquilas quando elas veem que os valores estão salvaguardados, que não é da boca para fora. Isso é muito importante para as pessoas, isso dá um senso aí de tranquilidade, né? De que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. E que existe norma, as pessoas precisam de norma, elas precisam de regras. Então, para que tenha norma e regra, elas têm que ser respeitadas. Não é só escrita, não, elas têm que ser respeitadas, principalmente respeitadas. Então, cuide disso, faça, seja a primeira pessoa a absorver o problema. Eu sei que você é a pessoa que vai sofrer mais, mas absorve o problema, absorve a realidade. Faça o que precisa ser feito, também com respeito, com integridade, porque é um ser humano que vai estar ali na sua frente, né? Não adianta aí também massacrar. Como que você fez isso? Meu Deus do céu! Né? Sem drama, né? Com menor carga de drama que você for capaz aí de trazer para o sucesso, para o processo como um todo, para que tenha o sucesso que você quer. E o sucesso nesse caso é deixar a equipe bem, com as regras, com as normas e com os princípios, né? A forma como a gente trabalha aqui. Eu acho que respeitar a forma como a gente trabalha aqui é uma coisa fundamental. E também o próprio colaborador, quando você fala, ele mesmo fica tranquilo em entender isso, né? Que não é a forma, que não foi bem. Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilha, me segue. E eu vou dando mais dicas aqui e respondendo as perguntas. Se você tem alguma pergunta, tem algum problema que você quer que a gente discuta, que eu traga aí alguma vivência, experiência minha, escreve aí o que está te afligindo, o problema, que nós vamos juntas aí tentar entender e resolver. Até o próximo!